Prezadas alunas e alunos, vamos dar continuidade então à questão aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no que se refere à administração pública e às normas constitucionais que regem os servidores públicos. Julgue os itens seguintes. 1A CF, Constituição Federal, prevê possibilidade de acesso a cargos, funções e empregos públicos por estrangeiro, desde que haja regulamentação. 2. A proibição de acumular cargo, emprego ou função pública não atinge os empregados de sociedade de economia mista. 3. A servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração aplica-se o mesmo regime de previdência dos cargos eletivos. 4. As funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de chefia, direção e assessoramento. Estão certos apenas os itens: opção A, 1 e 2, opção B, 1 e 4, opção C, 2 e 3 e opção D, 1, 3 e 4. E por último, opção E, 2, 3 e 5. 2, 3 e 4. Resposta. 1. A Constituição Federal prevê possibilidade de acesso a cargos, funções e empregos públicos por estrangeiro, desde que haja regulamentação. Verdadeira. A Constituição Federal permite essa possibilidade desde que regulamentada. Segunda afirmação. A proibição de acumular cargo, emprego ou função pública não atinge os empregados de sociedades de economia mista. Falso. A proibição de acumulação se aplica a todos os servidores públicos, incluindo os empregados de sociedade de economia mista, salvo exceções previstas na Constituição. Terceira afirmação. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, aplica-se o mesmo regime de previdência dos cargos efetivos. Falso. Os servidores em cargos comissionados não têm o mesmo regime de previdência que os efetivos, pois os comissionados não têm estabilidade. Quarta afirmação. As funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de chefia, direção e assessoramento. Verdadeiro. As funções de confiança são, de fato, destinadas a essas atribuições. Agora vamos resumir os itens corretos. 1 verdadeiro, 2 falso, 3 falso e 4 verdadeiro. Portanto, os itens corretos são 1 e 4. A alternativa que contém todos os itens verdadeiros é B, 1 e 4. Outra questão. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, a escolha de Procurador-Geral da República. Essa questão ela já foi analisada, eu vou direto para a resposta, para em outro vídeo vocês verem a gente ganhar tempo. O gabarito é a letra B, conceder anistia. Portanto, a resposta é a letra B, conceder anistia ao Congresso Nacional. Outra questão, assinale a opção que apresenta atribuições do Presidente da República e dos ministros de Estado, respectivamente. Arremeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. Fixar e modificar o efetivo das Forças Armadas. Essa é a opção A. Opção B, conceder indulto e comutar penas. Dispor sobre planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Opção C, vetar projetos de lei, total ou parcialmente, expedir instruções para execução de leis, decretos e regulamentos. Opção D, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional. Opção E, exercer o Comando Supremo das Forças Armadas, autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos. Vamos analisar as opções apresentadas em relação às atribuições do Presidente da República e dos ministros do Estado. Opção A, remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, fixar e modificar o efetivo das Forças Armadas. O presidente realmente remete mensagens ao Congresso, mas a atribuição de fixar e modificar o efetivo das Forças Armadas é mais específico
do presidente. Opção B, conceder indulto e comutar penas, dispor sobre planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. O presidente pode conceder indulto, mas a atribuição de dispor sobre planos e programas é mais relacionada aos ministros. Opção C, vetar projetos de lei, total ou parcialmente, expedir instruções para execução de leis, decretos e regulamentos. O presidente pode vetar projetos de lei e os ministros podem expedir instruções, mas não é uma atribuição exclusiva deles. Opção D, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional. O presidente pode expedir decretos, mas a avaliação do sistema tributário é mais uma função do Ministério da Fazenda. E opção E, exercer o comando supremo das Forças Armadas, autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos. O presidente exerce o comando das Forças Armadas, mas a autorização para a exploração em terras indígenas é uma atribuição mais específica de outros órgãos. Após essa análise, a opção que melhor apresenta as atribuições do presidente e dos ministros de Estado é a opção A. Outra questão. Assinale a opção que apresenta órgão do Poder Judiciário que integra a Justiça Especializada. Essa questão foi feita num vídeo anterior, que é o TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Para não ficar repetitivo, vamos adiante. Outra questão. No que se refere às funções essenciais da Justiça, é correto afirmar que a advocacia pública caracteriza-se por a. Prestar atividade de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Legislativo. B. Auxiliar o Congresso Nacional na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União. Letra C. Buscar a realização dos interesses da sociedade. Letra D. Ser inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, e ser essencial à função jurisdicional do Estado e promover gratuitamente a orientação jurídica e a defesa dos necessitados. Como não tem parênteses, a opção correta aqui é a letra E. Só que eu li junto, sem querer, D e E, porque não tem parênteses separando. A letra D, que é incorreta, diz assim: ser inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. E a opção E, ser essencial à função jurisdicional do Estado e promover gratuitamente a orientação jurídica e a defesa dos necessitados. Esse é o gabarito. Vamos para outra questão. No que se refere às causas de suspeição e impedimentos aplicáveis aos juízes, assinale a opção correta. Letra A. As causas de suspeição e impedimentos aplicáveis aos juízes aplicam-se também aos auxiliares da Justiça e aos membros do Ministério Público. Opção B. As causas de suspeição e impedimentos aplicáveis aos juízes não se aplicam aos auxiliares da Justiça nem aos membros do Ministério Público. Opção C. As suspeições se aplicam apenas aos membros do Ministério Público e os impedimentos se aplicam apenas aos auxiliares da Justiça. Letra D. As causas de suspeição e impedimentos aplicáveis aos juízes não se aplicam aos auxiliares da Justiça, mas se aplicam aos membros do Ministério Público. E opção E. As causas de suspeição e impedimento aplicáveis aos juízes não se aplicam aos membros do Ministério Público, mas se aplicam aos auxiliares da Justiça. Está errada essa também. Vamos analisar as opções sobre as causas de suspeição e impedimento aplicáveis aos juízes. Opção A. As causas de suspeição e impedimentos aplicáveis aos juízes aplicam-se também aos auxiliares da Justiça e aos membros do Ministério Público. Essa opção é correta, pois as causas de suspeição e impedimento se aplicam a todos os que atuam no processo judicial. Por economicidade, para a gente acelerar aqui e não ficar repetindo, as outras alternativas estão todas incorretas, então eu não vou ler aqui o gabarito comentado. Outra questão, em relação a processos que tramitem em segredo de justiça,
o auxiliar da justiça. Opção A. Poderá permitir que o terceiro alheio ao processo tenha vista dos autos mediante autorização expressa de qualquer das partes ou de seus advogados. B. Não poderá permitir que o terceiro alheio ao processo tenha vista aos autos. Opção C. Poderá permitir que o terceiro alheio ao processo tenha vista dos autos mediante autorização expressa do Ministério Público ou do Defensor Público. Opção D. Poderá permitir que o terceiro alheio ao processo tenha vista dos autos, desde que este comprove se a causa de interesse público ou social. E opção E. Poderá permitir que o terceiro alheio ao processo tenha vista dos autos, desde que este comprove ser parente de qualquer das partes até o grau em linha reta ou colateral. Resposta. Em relação a processos que tramitem em segredo de justiça, a regra geral é que o acesso aos autos é restrito, visando proteger a privacidade das partes envolvidas. Por exemplo, questões de divórcio, onde há emprego de violência, ou assassinatos, onde as fotos das pessoas expostas sejam muito graves, várias questões envolvendo particularidades de crimes sexuais e etc. Então, por isso, a resposta ela tem que ser fechada como é o gabarito. Vamos analisar as alternativas. Letra A. Poderá permitir que o terceiro alheio ao processo tenha vista dos autos mediante autorização expressa de qualquer das partes ou de seus advogados. Essa opção não está correta, pois a autorização deve ser mais restrita. Opção B. Não poderá permitir que o terceiro alheio ao processo tenha vista dos autos. Esta opção é a mais correta, pois, em regra, o segredo de justiça impede o acesso de terceiros. E o restante das opções que eu acabei de ler, C, D e E, não estão corretas. Para a gente ganhar tempo, eu vou adiante noutra questão. O foro de eleição é admissível para, opção A, permitir que o juiz defina qual o foro competente para julgar uma ação cujo litígio verse sobre a propriedade de bens imóveis. Letra B, modificar a competência territorial da ação de divórcio, desde que os cônjuges sejam capazes à época da propositura da ação. Letra C, modificar a competência territorial de uma ação de obrigação de fazer decorrente de um contrato particular. Opção D, atribuir ao juízo arbitral a competência para decidir obrigações de dar alimentos decorrentes de acordo firmado perante a Defensoria Pública. E opção E, permitir ao Tribunal de Justiça uma competência que originalmente seria de um juízo civil de primeiro grau. Resposta. Vamos analisar as alternativas sobre o foro de eleição. Opção A. Permitir que o juiz defina qual o foro competente para julgar uma ação cujo litígio verse sobre a propriedade de bens imóveis. O foro de eleição é admissível, mas a competência para bens imóveis é geralmente fixada pela lei. Opção B. Modificar a competência territorial da ação de divórcio, desde que os cônjuges sejam capazes à época da propositura da ação. O foro de eleição não é aplicável a ações de divórcio, que têm regras específicas. Letra C. Modificar a competência territorial de uma ação de obrigação de fazer decorrente de um contrato particular. O foro de eleição é admissível para ações decorrentes de contratos, então essa alternativa é válida. Letra D. Atribuir ao juízo arbitral a competência para decidir obrigações de dar alimentos decorrentes de acordo firmado perante a Defensoria Pública. O foro de eleição não se aplica a questões de alimentos, que têm regras específicas. Por fim, letra E. Atribuir ao Tribunal de Justiça uma competência que originalmente seria de um juízo civil de primeiro grau. O foro de eleição não pode modificar a competência de instâncias judiciais. A alternativa correta, que se alinha com a admissibilidade do foro de eleição, é a letra C. Modificar a competência territorial de uma ação de obrigação de fazer decorrente de um contrato particular. Eu vou seguir no próximo vídeo, para não ficar tão longo, as outras questões.
e coloquem nos comentários, por favor, seus questionamentos. Um abraço, boa sorte e boas provas.